Oi, gente, tudo bem? Esse é o Projeto Digi. O Projeto Digi é vinculado ao Centro de Gestão e Transformação da ESPM, curso de Administração. Meu nome é Cláudio Oliveira, sou professor da ESPM e coordeno o projeto. Comigo estão Rafael, aqui ao meu lado. Opa, tudo bom, pessoal? Ele é o nosso apresentador, vocês verão aí pela sua facilidade de comunicação. Também participa do projeto a Luísa Buscati, nossa querida Scrum Master. Falaremos mais sobre o que é isso num determinado episódio sobre metodologias ágeis. Também Lucas Bonifácio, no que a gente agradece, pois ele é o nosso editor, ele que finaliza os conteúdos. E a Giovana Clara, que já em tão pouca idade, ela é produtora, empresaria sua irmã no YouTube e tal. Então, queridos, estamos com uma equipe bem formada e todos nós somos pesquisadores e buscamos conhecimento sobre transformação digital, que é o que nós falaremos aqui. Agradeço a todos por estarem nos ouvindo. Falaremos hoje sobre a transformação digital, né? E também o quanto isso afeta nossas vidas. Para começar, vamos começar aqui com uma questão. Quanto tempo que a gente passa no celular ou na internet, hein, Rafael? Cara, acredita que hoje eu parei para pegar o tempo de uso no meu celular e eu vi que, em média, eu fico 7 horas e meia no celular, Cláudio. Tu acredita? Cara, olha só, eu também vi hoje aqui a gente está gravando, são 4h40, e eu tinha dado 5 horas lá que eu Caramba. passei na internet. É tempo, hein, bicho? Pois é, na média 6 horas e 59 minutos, quase 7 horas Olha de lá. internet por dia. É muito Será que a Facebook, gente... hein? Muito Facebook, muito WhatsApp, né, por causa da consultoria. Até quando a gente vê Netflix ou vê YouTube, os vídeos lá na nossa própria televisão, Com já certeza. conta, né, como Conta, horas de internet. conta. Tanto que tiveram alguns dias em que eu tava assistindo Netflix, assistindo um YouTube antes de dormir, acabava dormindo e a série ia tocando, o vídeo ia tocando. Quando eu acordava já tinha 3 horas de uso. Eu falei, pô, usei dormindo, mas não, vai contando e é isso. Às vezes tem uns dados que acabam sendo um pouco acima da média, mas é porque, cara, até se for pra contar, mesmo até dormindo a gente acaba consumindo internet. Verdade. Agora, diz uma coisa, você acha que a gente é acima da média ou qual deve ser a média do internauta brasileiro? Cara, tu acredita que uma pesquisa que foi feita com o We Are Social junto com um site de dados de mídia digital, Hootsuite, que chama, ele disse que a média na real, o brasileiro é o segundo povo que mais passa tempo na internet. Interessante. Só perde pro pessoal nas Filipinas, que a média do brasileiro é de 9 horas e 40 minutos utilizando a internet Por dia. por dia. Então a gente está abaixo da média. A gente, por mais que a gente seja um número alto, 7 horas e meia, a gente acaba estando abaixo da média sim. Olha só, Acredita? caramba. É. E será que isso muda as nossas vidas, ficar tanto tempo assim na internet? Ah, com certeza, assim, quando a gente fala desses números, não é só a internet, assim, você tá no seu Facebook, no seu Instagram, consumindo internet de qualquer forma. Assim, os números que a gente comentou aqui é só usando o mobile, só usando celular, sem contar as horas que a gente fica no computador trabalhando, ou tá lá em casa, liga uma Smart TV, um YouTube, um Netflix, e você que tá nos assistindo, você que tá nos ouvindo, se você também pode conferir também o seu tempo de uso. Você que tem iPhone, acho que é o que eu vou saber, o exemplo que eu vou poder dar para vocês. Vocês podem ir nas configurações e ver o tempo de uso. Na opção de tempo de uso, vocês vão poder ver a média semanal de vocês, a média diária de vocês e também qual aplicativo vocês passam mais tempo. É muito bom fazer exercício para a gente poder ver quanto tempo a gente acaba gastando na internet, né, cara? E refletir um pouquinho sobre isso, né? Com certeza. Que é exatamente a reflexão que a gente tenta trazer para o podcast, né? Então, assim, a gente leu várias pesquisas, a gente também produziu alguns conteúdos, e é o que a gente pretende falar para vocês hoje, né?
Agora, também tem muita literatura, né, Rafael, sobre a importância do digital para as empresas, Não, né? com certeza. Se a gente for buscar, cara, lá nos primórdios, lá pelo meio dos anos 70, quando o Michael Porter, professor de Harvard, escreveu um livro, um artigo, se eu não me engano, falando sobre as 5 forças capazes de mudar a competitividade, a gente consegue ver que esse conceito vem muito desde antes, bem lá antigo. E naquela época nem tinha o digital. Nem tinha o digital, E exato. ele estava enxergando lá as 5 forças, né? Exato. Mas depois o próprio Porter ele começou a falar da internet, mudando ali as 5 forças, né? Sim, ele começou muito recluso, não acreditava muito no potencial que a internet tinha de poder mudar a competitividade, mas lá pelo século XX, onde você já tinha um acesso maior à internet, ao digital mesmo. 21. Século XXI, isso, desculpa. Século XXI, lá pelo ano de 2001. 2001, ele entendeu que a internet pode sim transformar a competitividade empresarial porque ele entendeu que é a plataforma que mais tem o poder de aproximar você, consumidor, a uma empresa. Entendeu? Então pensa assim, a gente vê muito disso quando você vai lá comentar num post da Netflix no Facebook, pedindo a temporada nova da sua série, e ela vai lá e te responde de uma forma cômica, uma forma engraçada, e você, consegue ter um contato melhor com a empresa, mais próximo, então você consegue desenvolver uma relação mais amigável com ele, você sente mais à vontade, você sente mais vontade de consumir o produto dele, o serviço dele, né? Legal. O artigo de 2001 é um paper famoso aí do Porter, sim. Strategy in the Internet. Sim. E aí tem até uma história interessante que teve um barraco acadêmico. Sério? Tem um outro pesquisador, um tal de Tapescott, que enquanto o Porter ele é mais conservador sobre o papel da internet, o Tapescott já é totalmente contrário, alucinado, a internet vai mudar tudo e tal. Inclusive ele antecipou várias mudanças que a gente está falando aí hoje. E Olha esse aí. Tape, ele escreveu, tem um livro famoso que é o Wikinomics, né, que ele foi um dos coautores. Olha aí, né? Ele escreveu um artigo com sangue nos olhos depois desse artigo do Porter, cujo subtítulo é Por que o Porter está errado? Tretas no mundo dos pesquisadores. Exatamente, olha que coisa maluca. Pesquisadores tretando. Então também é outra... Depois a gente vai deixar tudo nos comentários do vídeo e tal, se você quiser assim, mais informações. A intenção aqui é mais um bate-papo mesmo, a gente não vai acabar aprofundando muito nos assuntos para não ficar aquela coisa chata, aquela coisa maçante, mas se você quiser poder se informar mais, a gente vai deixar linkado aqui na descrição tudo que a gente vai estar falando, uns artigos, uns papers legais para você poder consumir mais o conteúdo, poder entender melhor e tal, e é isso aí. E assim, tudo bem, estamos falando aí de autores lá de fora e tal, mas será que a internet no Brasil ela tem toda essa potência, assim, esse alcance? Você vai escolher um pouquinho os números, né? Sim, eu fiz pesquisa, até porque estou no Digi não só para apresentar o conteúdo para vocês, mas sim fazendo pesquisa. Eu trabalho aqui também. E, cara, eu fiz uma pesquisa e, segundo dados do IBGE, a gente terminou o ano de 2018 com cerca de 127 milhões de brasileiros que possuem acesso e estão conectados na internet hoje em dia. Cerca de 46,5 milhões de domicílios têm acesso à internet. E se você for ver também, uma coisa muito legal, porque como a acessibilidade na internet vem aumentado bastante nesses últimos anos, a gente consegue ver também que a metade da população rural e de classes D e E já tem acesso a a internet. E pegando também os usuários, se a gente for pegar todos esses 127 milhões de usuários, cerca de 97% utilizam pelo celular a internet, 43% pelo computador e 30% lá por meio das Smart TVs e tudo mais. Então você tem uma gama imensa de canais, de meios para você poder acessar a internet hoje em dia, né? E com isso também vem muitos serviços, muitas empresas acabam surfando nessa onda e estão se transformando digitalmente. A gente tem muito mais serviços online hoje em dia, tanto que você for pegar as pessoas que utilizam a internet pelo mobile, muitas delas usam para... Mobile vulgo celular. Mobile vulgo celular, exato. Se você for pegar essas pessoas, 32% delas utilizam aplicativos de táxi e carro, famoso Uber. Uber 99, isso aí. Por aí vai. 28% usam serviços de filmes e séries e outro é para comer. Inclusive eu, quando chegar em casa, vou pedir
famoso burger para comer e ficar feliz porque eu não vou precisar sair de casa. Agora, às vezes dá a impressão até que eles dão uma bisbilhotada na nossa vida, né? Você Não. deve receber, assim, aqueles cupomzinhos, olha, hora da fominha. Com certeza, não. Um cupom que me deixou com muito medo esses dias, eu tava deitado, cara. Eu estava deitado no sofá da minha casa, de boa, mexendo no celular, jogando, e chegou um cupom pra mim dizendo, você que tá aí deitadão no sofá, pega esse cupom aqui pra fazer um lanchinho da tarde. Eu comecei a olhar pros lados, olhar pra cima, comecei a encarar meu celular, eu falei, tá bom, acho que isso é um sinal que eu tô usando o celular demais, alguém tá me monitorando, pô. Isso aí tem a ver com machine learning, né? Ah, com certeza. Tentar ver teus hábitos Com e certeza. tal. É que nem se você for pegar o próprio exemplo da Netflix. Que a Netflix ela tem o algoritmo dela e pensa assim, faz o exercício. Pensa quantas séries e quantos conteúdos, filmes foram criados com a temática dos anos 80, desde que Stranger Things foi lançado há uns 3 ou 4 anos atrás. Então, Stranger Things é uma série muito consumida até hoje em dia, e que o algoritmo da Netflix entendeu que a gente gosta e que pode atrair tanto o público mais novo quanto o público mais velho, que viveu a época dos anos 80 e tudo mais. Eu tenho uma filha adolescente e tal, eu vi com ela. Pois é. E aí junta todo mundo. Eu que gostei de ET e ela que tá vendo agora, Pois mas é. às vezes nem se liga em muitas referências dos anos 80, Sim, mas sim, sim. a história é maravilhosa. Então, a Netflix entende que você tá gostando desse conteúdo e vai gerar mais pra você. Então, assim, machine learning na veia mesmo pra poder gerar um conteúdo legal pra você aí. E isso já está rolando aí em boa parte do uso que a gente tem da internet no Brasil, né? Machine learning. Pode parecer uma coisa futurista, só fazendo aqui uma retrospectiva, né? Uhum. Então a gente está falando de machine learning. O primeiro cara que chegou a falar nisso foi um cientista, um tal de Turing. E inclusive, né, tem um filme sobre isso, se não me engano, Mania de Imitação e tal. Uhum. Ele foi um cara mega importante na Segunda Guerra, porque ele conseguiu quebrar o código nazista, e com isso o pessoal conseguia entender as mensagens. E ele já tinha colocado um desafio lá da máquina de Turing, que quando as pessoas conversassem com um robô e não conseguissem diferenciar a mensagem de robô ser humano, estaria aprovada a tese de que a máquina, né, o machine learning, conseguiria dar conta de vários recados, coisa que a gente está vendo hoje no dia a dia. Com certeza. Então tudo isso que a gente está falando, recebi um recadinho e tal. Claro que não é alguém que está te monitorando e tal, mas ele, exatamente nessa hora eu sei que é um momento de descanso dele pelo hábito de consumo dele. Sim. Então eu vou oferecer alguma coisa e tal. Agora isso não é futurista, né? Isso daí acontece com boa parte, né, dos internautas brasileiros quando estão usando a internet. Com certeza. E assim, só voltando um pouco na pesquisa que eu te falei, um dado que eu achei bem interessante, se você for pegar a população brasileira, o CETIC, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e da Informação. Meu Deus, que nome grande. Eles fizeram uma pesquisa e segmentaram em três grupos. Classe social, 3 variáveis, desculpa. Classe social, uso do celular e uso de celular mais algum outro meio para consumir internet. E por classe social, eles deram dados em que famílias até um salário mínimo cerca de 78% deles utilizam a internet só pelo meio do celular. Somente pelo meio do celular. E 19% só utilizam o celular mais algum outro meio. De 1 a 2 salários mínimos, esse número diminui. O uso restrito do celular diminui para 63%. E o de celular em mais algum meio para 31%. E famílias de mais de 10 salários mínimos, né? A gente consegue ver uma inversão completa dos dados. Porque o uso não fica mais restrito só ao celular. Tanto que esse número é só 17%. De quem usa só o celular. De quem usa só o celular, exato. Entendi. Porque 80% de quem usa celular mais alguns outros meios. E aí é quem vem o conceito de múltiplas telas, né? Exatamente. Tô vendo televisão, tô com o celular aqui, também posso estar com o iPad, vendo outra coisa. Quanto maior o seu poder aquisitivo, mais meios você vai ter de poder acessar a internet. Então é muito comum que você vê que é muito perceptível que o uso do celular acaba ficando restrito a pessoas com maior poder aquisitivo, mas que mesmo com isso
ainda possuem acesso à internet, ainda conseguem desfrutar de Pessoas serviços. com menor poder aquisitivo, essas pessoas são as que usam o celular exclusivamente, Sim, né? sim, sim, Legal. acaba restringido o uso da internet somente ao celular. Mas Entendi. mesmo assim eles conseguem ainda ter um acesso muito grande à internet e podem consumir também Que os, bom, uma os popularização serviços da e tudo mais. internet, Graças né? a Deus, exato. Cada vez a gente vai vendo esse número crescendo, isso é muito bom. Isso é interessante. Logo no início da internet, teve um veículo de comunicação que ele fazia uma propaganda assim: anuncie na Bélgica, Na anuncie no veículo tal. Por quê? Porque tem um economista chamado Edmar Baixa, que ele disse que o Brasil é um país que poderia ser chamado de Belíndia. Tamanha desigualdade social, a gente tem uma Bélgica e uma Índia dentro do Brasil. Então a Legal. Bélgica Legal esse seria as conceito. classes mais altas e a Índia seriam as pessoas mais pobres Sim, e tal, sim. né? E aí esse veículo falou, não, nós somos elite. Como a internet, entre aspas, era elite naquela época, Sim. lá para 2000 e tal, anuncie na Bélgica, anuncie Caramba, com a um gente. conceito muito legal. Nunca tinha ouvido falar disso não, mas é muito verdade. Hoje, graças a Deus, a Belíndia está na internet, que todo mundo tem acesso e tal. Sim, sim. E até é possível que a internet seja usada para até diminuir essa desigualdade, né? Com certeza, com certeza. Até porque você que tem aí uma renda de mais de 20 salários mínimos tem acesso à internet a praticamente os mesmos serviços que pessoas mais desfavorecidas têm. Exato, tudo bem que existem serviços que são pagos e tudo mais, só que a internet, de certa forma, ela acaba democratizando pouco mais alguns serviços. Isso que eu gosto muito no digital, porque para alguns serviços você independe de dinheiro, você independe de classe social, independe de qualquer coisa. Você tem acesso lá e você tem acesso ao conteúdo, tem pessoas gerando conteúdo para você o tempo inteiro e independente de qualquer coisa, sabe? Tá lá para todo mundo consumir, entendeu? Tudo bem que algumas pessoas acabam consumindo mais que outras, mas todo mundo vai acabar consumindo, sabe? Isso é muito legal. Agora, um medo muito grande, né, que a gente tem, o machine learning vai ocupar alguns postos de trabalho, né? Isso é tem um filme meio assustador assim que eu mostro nas aulas, que é o depósito da Amazon. E o quanto esse depósito ele é automatizado. Até faço uma brincadeira com os alunos. Sim. Conte quantas pessoas vocês veem trabalhando aqui. Uns contam 8, outros contam 10, mas enfim, o fato importante deveriam eventualmente estar trabalhando 1000 pessoas lá, se fosse pelos processos normais. Agora, também tem um outro lado, né? A internet pode ajudar o cara até, de repente, a achar um emprego, ser empreendedor. Com certeza, com certeza. Assim, pensa você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, pensa no seu Inácio, que tem a padoca na esquina. Pensa que você vai chegar lá, vai poder pagar só com dinheiro e cartão, mas e se por acaso ele transformar essa empresa dele digitalmente? Pensa que você agora pode chegar se você for agora na lanchonete do seu Inácio, você vai poder pagar o seu pão, o seu misto quente, a sua média, com aplicativos de transferência bancária. Você pode pagar por meio de aplicativo, entendeu? Então, até mesmo as pessoas mais tradicionais, eu até diria um pouco mais conservadoras, estão transformando sua empresa digitalmente porque conseguem ter a visão de que isso é uma grande oportunidade. E o seu Inácio também pode agregar um serviço que é fazer a pessoa entregar para você, né? Claro. Aqui na lanchonete mesmo da SPM, às vezes eu estou indo de uma aula para outra e eu não tenho tempo de comer. Aí eu peço lá para o WhatsApp, olha, entreguem para mim, por favor. Aí tem um rapaz que vem entregar. Quer dizer, mais um cara aí que ganhou um emprego, que é o cara que vai entregar. Exato. Não, é um serviço que não tinha antes. Exato, eu já cansei de ver a gente tá lá no meio daquela aula, aí acaba chegando lá o colegão lá da lanchonete, um amigo meu vai lá, pega o croissant dele, a coquinha, volta pra aula, come sossegado, não precisa sair, não acaba perdendo tempo, isso é bem legal. Agora, isso é uma grande maldade com o professor, porque aí vocês pegam lá o salgado quentinho, a gente sente aquele cheiro, nem sempre a gente teve tempo de comer o lanche. Não, mas já fica a dica aí, né? Não, aí fideliza lá a lanchonete, que aí a gente acaba já manda um WhatsApp pro cara. Então, exato. Às vezes eu acho até que é combinado, viu? Ele manda lá aquele pão de queijo quente pra gente pedir. Ou não, vai rolar o do Cláudio agora, me manda um pão de queijo e um suco de laranja. Legal. Agora, se isso interfere, enfim, em negócios pequenos, até mesmo um microempreendedor, alguém que esteja usando, por exemplo, horário livre para
andar de Uber ou de ser o Uberista, né? Sim. Alguns pesquisadores dizem que o maior empregador do Brasil hoje é o Uber, considerando que o motorista do Uber é um empregado do Uber. Lógico. Enfim. Mas imagina o quanto isso altera aí as empresas, né? Isso tem a ver até com pesquisas aí que a gente fez na SPM, e a gente estudou alguns mercados. Montadora, bancos, telecomunicações, eletroeletrônicos. E a gente pegou a série histórica, né? A série histórica é um conjunto de dados de vários anos daqueles mercados. Sim, a gente pegou os dados de faturamento, lucro e cruzou com os dados de mídias digitais. Opa. A audiência de site, se o cara fez campanha na internet, se a empresa dele é muito buscada no Google, se ele tem muito seguidor nas mídias sociais, Sim. quanto falam dele nas mídias sociais, enfim. E a gente cruzou, né, vou usar um termo técnico aqui, fez um estudo de correlação, um estudo que diz estatisticamente quanto as variáveis são relacionadas, e a gente viu que tem muita relação entre mídia digital e lucro. Com certeza. Das empresas. Com certeza. Tem até um paper, a gente apresentou lá no International Conference on Business, dizendo quanto mídia digital afeta o segmento bancário. Depois a gente vai deixar o link, tá? A gente vai estar tudo linkado na descrição aqui, pessoal. Caso vocês queiram, tenham interesse de procurar saber um pouco mais, vai estar tudo aí para vocês. Nos comentários. E aí a gente viu algumas coisas interessantes, tipo número de seguidores em mídias sociais, o engajamento dessas empresas, quantos dão likes, comentam, tal. Quantas vezes a empresa é buscada no Google, né? Até um dado interessante. Em alguns mercados, a empresa ser buscada no Google é mais importante do que o consumidor visitar o site. Sim, com certeza. Hoje em dia, então... O que significa que o cara está buscando a empresa no Google, mas está formando a decisão em outros sites, por influenciadores, mídias sociais e por aí vai. Sim, com certeza. E que isso tem muita correlação com lucro. Sim, até porque hoje a gente está meio que vivendo a época dos influencers. A época dos influencers, youtubers, instagrammers e por aí vai. Pessoas que têm um poder de influência muito grande nos potenciais consumidores. Então pensa, que marca, que empresa não vai querer anunciar o seu produto ou o seu serviço num cara que tem um engajamento de 5 milhões de seguidores? Pô, não é? Sabe? Então muita gente acaba cobrando muito caro por isso. Dá dinheiro isso aí, Rafael? Dá muito dinheiro. O que suas pesquisas dizem? O que suas fontes dizem? Cara, acredita que um dia desses eu vi um post uma pesquisa que fizeram com o Cristiano Ronaldo. Sabia que o Cristiano Ronaldo ganha mais dinheiro fazendo posts no Instagram do que o salário dele na Juventus? Que não deve ser baixo. Que não deve ser baixo, com certeza não é baixo. O salário do Cristiano Ronaldo na Juventus é 34 milhões de dólares. Rapaz. Ele ganha, só com post no Instagram, 47 milhões de dólares. Só fazendo post no Instagram. Então talvez por isso que ele faça tanta pose e ver se o cabelinho dele lógico, isso aí é tua estratégia. Isso é tua estratégia de mercado. Pra virar um personagem. Será que dá certo a gente começar a fazer post e ganhar dinheiro aí? Rapaz, acho que eu já passei dessa idade, viu? Ser jogador de futebol. Meu pai até sonhava com isso. Fazer uma marca de perfume, uma marca de cueca, tirar foto fazendo pose, jogando bola e mexendo no cabelo. Porra. Rapaz, hein? Que coisa louca. Mas assim, tirando essas mega celebridades e tal, você acha que ali o influenciador, o micro-influenciador e tal, ele também consegue tirar uma grana com isso? Cara, com certeza, assim. Você só tendo o poder de poder influenciar as pessoas, de poder divulgar o negócio, de poder divulgar um negócio, divulgar uma empresa por meio das redes sociais, cara, pensa que as redes sociais hoje em dia têm um poder gigantesco, tem um alcance muito grande. E o Brasil, e como a gente vê, o brasileiro consome muito internet, o brasileiro passa muito tempo mexendo na internet, então muito tempo. Se você for pegar, cara, falando de rede social, o YouTube é a rede social que mais cresceu no Brasil ultimamente. O YouTube é a rede social mais utilizada no Brasil hoje em dia. Não é com o maior número de usuários. O maior número de usuários é o Facebook ainda. Só que muita gente, meu Deus do céu, eu sou uma delas, muita gente acaba consumindo conteúdo do YouTube muito tempo. Não, cara, quando a internet dá problema lá em casa, é um rolo.
Meu filho vem, não tem mesmo. Pai, tá sem internet, tá sem internet. O quarto dele é só YouTube. Ele não vê mais televisão tradicional. Sim. Eu também. Eu deixei de ver televisão já tem um tempinho. Eu tô... Cara, ultimamente eu tô fazendo umas contas aqui. Eu tô vivendo pra pagar os meus serviços de streaming. Porque eu assino serviços de streaming de filme, série, de anime, mangá, de música, de podcast, cara, eu consumo muito. Tá vindo aí o serviço de streaming da HBO, da Disney, e puta, já tem mais empresa aí que vai tomar meu dinheiro. Os caras podem levar meu dinheiro, eu já tô aí, ó, por favor. Legal. Eu sou pão duro, eu vou muito no YouTube ver conteúdo, tem conteúdo de qualidade e conteúdo muito específico. Teve uma vez, eu nas minhas viagens lá de dar aula de Big Data e tal, sim, e ver coisas muito específicas. Eu achei um vídeo de um chinês falando sobre machine learning para modelagem estatística. Bom, é o específico do específico. Mas vídeo muito bom. E eu fiquei sabendo que tem uma faculdade lá na China de engenharia em marketing. Sério? Sim. Caramba, que legal. Louco, né? Tem muita coisa. Se for ver, tem faculdade aqui em São Paulo que tem curso de mídias sociais. Assim, não estou desmerecendo ninguém aqui, mas você faz faculdade, você ganha diploma para aprender a ser blogueiro, influencer, mas, velho. Cara, dá grana, como lógico, qualquer negócio. Tem muito pai e mãe que fala aí, não, você vai fazer faculdade, isso aí não dá grana, vai fazer medicina, vai fazer... Assim, se for pegar na minha família, minha mãe, meu tio e minha tia, minha mãe fez direito, meu tio fez engenharia e a minha tia fez medicina. Os 3 pilares das faculdades. Sim. E eu tô fazendo ADM. Agora, não vai muito longe. Você sabe que em ADM você pode escolher a trilha de negócios digitais. Lógico. Então, dentro de ADM, você também pode, de repente, ser um empresário aí de um influencer, ou então você, até dentro das próprias empresas, você vê como é que você administra ou lidera a transformação digital. Opa, se Deus quiser, estaremos aí ganhando dinheiro com o digital. Com certeza, com certeza. Tem alguns casos bacanas aqui, até de ex-alunos da SPM. Opa. Inclusive, um desses ex-alunos estará aqui no evento Sou SPM, que acontecerá entre dias 12 e 13 de novembro. Evento muito legal, hein? Que estão todos convidados. Né? Então, se você quiser, você pode se inscrever aí gratuitamente. Sim. Tá? E o Vinícius Porto, né, que é um egresso nosso e que depois lançou a Por Que Não, que faz aplicativos mobile, e foi comprada pela Reserva, que é a confecção que investe em startups também e tal. Sim. Ele vai contar a história dele aí nesse evento. Mas aproveitando, então a gente está falando do uso da transformação digital pelas empresas. Sim. Agora, são diferentes níveis, né? Tem empresas que usam melhor, empresas que não usam tão bem assim a transformação digital, né? Com certeza. Até porque se a gente for pegar um estudo da divisão digital do MIT junto com a consultoria Capgemini, ou Capgemini, eles segmentaram as empresas em 4 grupos de acordo com a maturidade digital deles. 4 grupos que a gente vai falar, inclusive agora. Se você que está assistindo, se você que está ouvindo, quiser saber um pouco mais a fundo, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Vai ter o link também aqui na descrição, o link aqui no post para vocês. Deixar o link para o artigo lá do MIT, um artigo muito interessante. Isso, vai deixar o link para o artigo, vocês vão ver lá e, confere esse material, essa pesquisa até para vocês discutirem com a gente, né? Com certeza. Através de mídias sociais, quiser comentar e tal. A gente quer ter o engajamento de vocês, a gente tem as redes sociais, daqui a pouco a gente fala um pouco melhor sobre isso, mas vamos lá. Querido Cláudio, vamos começar pelo grupo dos iniciantes. Aquelas empresas que possuem pouca capacidade digital e por isso que elas acabam investindo pouco em tecnologia, no digital mesmo, e por isso elas acabam tendo lucro 24% menor que os concorrentes. E mostrando, assim, justamente por não acreditarem que o digital pode mudar, pode influenciar positivamente no lucro e nas empresas deles. Ou ignorando isso, né? De repente, a empresa fala assim, não, eu sou um salão de cabeleireiro, não preciso me preocupar com isso.
É, mais ou menos. Só que o teu concorrente já está marcando ou agendando através da internet, e aí você, de repente, está perdendo o mercado, né? Até mesmo uma pequena empresa, o fato dela aparecer naquele mapinha do Google já faz uma influencia diferença. muito o negócio. Muito. Pensa né? assim, quando você chega num... Você que pensa que isso não influencia, cara, para pra pensar. Você tá numa cidade totalmente diferente, uma cidade totalmente nova, você quer, sei lá, procurar uma pizzaria. Você entra no Google e pesquisa pizzarias perto de mim. Ou você fala com a inteligência artificial que você tem. E fala... E, cara, você vai achar. Pensa, você vai achar milhões... Não, isso aí nas nossas vidas e tal. Na quinta-feira passada, saí tarde aqui, dei aula até a noite e tal, Sim. e eu tava louco para comer comida japonesa. Sim. Aí eu falei, será? Aí eu dei uma Testada zoada aí. mesmo. Fui lá na Siri, lá, falei, olha, comida japonesa e tal. Aí tanto apareceu lá, opa, tá aqui, tá um Não, a restaurante Siri, próximo. cara, a Siri é a minha melhor amiga em viagens, acredita? Uhum. Quando eu já tive o prazer de estar no Japão, e quando eu tava no Japão, eu não sabia ler, não sabia onde eu tava, não sabia pra onde eu ia, eu perguntava pra ela, Siri, vê o McDonald's mais perto de mim. E ela me dava a direção, eu ia lá. Ela é minha melhor amiga, que Cara, me ajuda excelente. Eu tô bastante. com viagem programada pra lá. Vou usar, viu, essa dica aí. Usa, Interessante. muito bom. E, cara, acredita que a gente tem, voltando ao dado, que a gente tem 127 milhões de usuários de internet no Brasil. Uhum. Sabia que cerca de 34% deles utilizam de alguma forma inteligências artificiais? Olha que interessante. Muito, assim, se eu for pensar, 34% é um número muito grande, porque... Às vezes usa sem saber, né? Exato. Quando o celular te dá a dica, olha, sai agora, porque você vai demorar tanto tempo para chegar no trabalho. Exato, é o famoso, assim, pensa que só o fato de você estar mesmo usando uma coisa que não é do seu cotidiano, acredito que não deve ser do cotidiano de muita gente utilizar a própria Siri da Apple para perguntar alguma coisa, você já está utilizando isso. Legal. E aí também tem o iniciante, mas também tem aquele cara empolgado, né? Não, o famoso fashionista, é o cara que vê que isso está dando certo, vai surfar nessa onda, fala, não, tá todo mundo usando digital, vamos aí, vamos implementar isso na empresa. Pô, faz investimento, implementa isso na empresa, e quando vê, teve prejuízo, ou não teve, ou não lucrou muito, não gerou resultado. Por quê? Isso é falta de planejamento, falta de estratégia. Então pensa que o grupo que não planejou estratégia, não pensou nisso, acaba não gerando resultado. Porque foi feito sem planejamento. E sem planejamento, é muito difícil das coisas darem certo. Né? Que nem agora a moda é chatbot, né? Aquelas conversas automatizadas no WhatsApp ou no chat do site e tal. Cara, quanto chatbot eu já conversei que não fazia o menor sentido. O cara não entendia nada, que falava. Com certeza, é um fashionista, o cara não pensou, exatamente. né? E se tu for ver, empresas fashionistas possuem lucro 11% abaixo dos concorrentes. Ou seja, também dá errado. Também você dá errado. Fazer um monte de coisa na empolgação. Assim, se você não tem planejamento para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, se você não planeja isso previamente, me desculpa, meu irmão, mas a chance de dar errado é muito grande. Agora, é um planejamento e uma transformação da empresa, Com né? certeza. Uma transformação da empresa. Agora, tem quem está se dando bem também, né? Tem. Se a gente for pegar a galera que está se dando bem, a gente começa pelo grupo dos conservadores. Quando a gente fala de conservador, a gente pensa aquele cara que é mais recluso, que é meio ignorantão, Antigo. que é meio grosso, o antigo, o famoso velho. Mas não, Toma cuidado com o velho, hein? Respeite os meus cabelos brancos, tá? Não, calma lá, eu respeito. O cabelo branco merece respeito. Ok. Mas assim, são conservadores no sentido que eles têm um cuidado maior, eles privilegiam a segurança do que a inovação. Eles têm um planejamento um pouco maior, um pouco melhor, antes de poder investir a grana deles, entendeu? Então, com isso, eles conseguem ter já resultados positivos. Eles conseguem ter um lucro maior, 9% maior que os concorrentes deles. Maior, Tem algumas pesquisas que a gente faz aqui na SPM, então acho que um bom exemplo é de um banco. Antes de lançar a página no Facebook, eles passaram muito tempo planejando, fizeram pesquisas com a área de atendimento, pesquisa com consumidores, e quando eles lançaram a página no Face,
foi um lançamento muito consistente, porque aí ia lá o consumidor, um correntista, falava qualquer coisa sobre o produto, às vezes reclamações, e eles respondiam com muita agilidade e respondiam seguindo um script muito bem pensado. Exato, Esse exato. é um exemplo de um conservador. A gente tá vendo também pessoas que já começam a investir, mas assim, meio com medo, meio segurando. E tem gente que já chega lá e, cara, põe o pé no acelerador, já vai com tudo, que são os famosos digirates. São empresas digirates que realizam investimentos bem agressivos no digital, só que alinhados com uma visão estratégica e com metodologias ativas. Coisa que a gente conversou. Metodologias ágeis. Ágeis, desculpa, Ágeis. isso aí. Metodologias ágeis que a gente... Metodologia ativa a gente usa em sala de aula para Sim, aplicar o conhecimento. Metodologias ágeis, que né? a gente conversou um pouco em off aí, cara, que também alinhado a essas metodologias ágeis e um planejamento estratégico mais amplo que a gente pode dizer. Sim. Elas conseguem obter lucros de 20%, 26% maior, 26% maior que os concorrentes. Isso é bem interessante, porque esses digirates, né? Digirate já começa pelo termo, né? Isso aí, se vocês viram no artigo do MIT, eles escrevem assim mesmo, digirate. É um neologismo, né? Como eles são do MIT, eles são chiques. Eles podem inventar palavras. Então, digirate é o Illuminati digital, viu a sacada? Boa. Boa. Não tinha pensado nisso aí. Uma bela sacada. A sacada aí deles é a seguinte. É o cara que o digital faz ele entender melhor o consumidor, daí o iluminado, né? Ele consegue fazer estratégias mais aderentes ao consumidor e ele consegue lançar mais rápido. Pois é, mas assim, a gente tem todos esses conceitos dos grupos e tal, mas quanto que isso representa aqui no Brasil, assim? O que tem para falar? Boa pergunta. O Pedro Lúcio, que foi bolsista de iniciação científica aqui da SPM... Gente fina. Você conhece Pedro? Conheço. Gente Olha fina só. demais. Inclusive, Pedro, além de pesquisador, ele é um verdadeiro empresário do tênis, viu? Sim. Né? Ele ganha uma boa grana lá participando dos leilões lá de tênis na internet. Tal, não, né? ele é um cara ele muito... manja. Olha só, segundo a pesquisa que ele realizou, aqui no Brasil, 17% das empresas são iniciantes, que não deixa de ser uma boa notícia, apenas 17%. Apenas 17%, exatamente. Né? Agora, aí vem a má notícia, 43% são fashionistas, quer dizer, o brasileiro ele é muito ousado, ele faz mesmo, ele não planeja. O brasileiro ele é emocionado, ele vê que está dando certo e fala, não, isso vai dar certo comigo também, e vai lá no embalo. E aí a gente tem os conservadores aí, em torno aí de 14% e tal das empresas, e os digirates são 26%. Olha lá, é um bom número até. Agora, nesses digirates tem muitas startups. Ah, com certeza. Então o cara já nasceu digirate, entendeu? Sim. O difícil é você fazer a transformação digital, né? Você partir aí de conservador ou enfim, de uma empresa mais tradicional para digirate. Com certeza. Mas, caramba, Cláudio, uma coisa que eu parei para pensar mais sobre transformação digital, porque a gente pensa muito, cara, transformação digital é uma coisa mais super tecnologias, inovação. Pô, se a gente for para pensar realmente, você que tá ouvindo aí a gente, põe a mão na consciência, pensa aí com a gente, cara. Pensa aí que, cara, transformação digital não é só sobre super tecnologias, inovação e coisas. Cara, se for pensar, a transformação digital são as experiências que essas super tecnologias geram na vida do ser humano, sabe? Então pensa quantas vezes a tecnologia já não facilitou a sua vida. Pensa quantas vezes você estava lá passando um perrengue e a tecnologia estava lá para te ajudar. Cara, uma propaganda que me marcou muito em relação a isso foi uma propaganda da Apple falando sobre o novo Apple Watch, porque eles estão tomando uma frente mais voltada para a saúde e eles desenvolveram uma campanha falando sobre pessoas que sobreviveram e que foram ajudadas por conta do Apple Watch. Porque se for pegar... Sinais vitais, né? Sim, porque ele fica captando o tempo todo os seus sinais vitais, os seus batimentos. Então, se por acaso ele percebe que você não está fazendo exercício físico, mas seus batimentos estão muito acelerados, acima da média, ele te manda uma notificação e fala, olha, tem alguma coisa de errado. Se por acaso eu estou saindo do banho, ou eu estou em algum lugar, eu levo um tombo, eu levo uma queda e
ele reconhece isso e te manda um recado. Se você não responder ele vai pegar o seu sinal. Ele tá te monitorando direto. Ele tem GPS. Então, ele vai mandar um sinal para emergência, independente do país que você esteja, para poder te socorrer. Teve até caso de um cara que ele estava velejando no meio de um rio, no meio do oceano. Ele passou mal e o Apple Watch conseguiu identificar o problema dele e chamar a guarda costeira para poder socorrer ele. Isso é uma coisa assim maluca. Interessante. Tem muito a ver com pessoas, né? Muito. Essa transformação digital, com cultura, com estratégia, com um ponto de vista, né? Com certeza. E eu acho que talvez um ponto de vista talvez não tão estruturado quanto era antes, fazer longas pesquisas de mercado e desenvolvimento de produtos que demoram anos. Isso é uma coisa mais nós e os consumidores ali desenvolvendo juntos alguma coisa. E tem muita gente que fala que a internet acaba alienando muito as pessoas. Eu sou um pouco contra essa teoria, porque, cara, se você pegar uma foto de um metrô nos anos 50, tá todo mundo ali sentado de boaça lendo seu jornal. Sabe? Ninguém tá se comunicando, mas tá todo mundo lendo seu jornal. Sim, se você for pegar hoje em dia, particular. é a mesma coisa, sabe? Só que a pessoa tá lá com o seu celular, entendeu? Eventualmente até conversando com outra pessoa. Exatamente, entendeu? Então a internet ela tá aí pra ajudar você. Mas tem um ponto aí de viciar e tal, que é interessante. Mas falaremos isso em alguns outros episódios aí. Uma pauta para um próximo bate-papo. Estamos apenas iniciando a nossa jornada. Sim, e queria dizer que eu estou muito empolgado de estar aqui falando diretamente do estúdio web rádio da ESPM para o mundo todo aqui, para vocês que estão acompanhando o nosso projeto. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de algum tema que você queira passar para a gente, só vocês procurarem a gente no Instagram, a gente vai linkar aqui embaixo, mas se você quiser encontrar logo agora... Tem o e-mail também, né? digi.spm@gmail.com. Você pode falar com a gente por meio da DM do Instagram, @digi.espm, e também no e-mail, digi.espm@gmail.com. Manda lá a sua sugestão, manda um feedback pra gente, o que você tá achando do projeto. E, cara, a gente vai que a pauta que você escolheu pra gente possa virar um episódio do podcast do Digi. Olha que coisa bacana. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto a gente do projeto. Aproveito aqui para agradecer a todos que participaram, né? Então aqui nós estamos representando uma equipe, mas tem uma equipe aí trabalhando arduamente e exaustivamente para que esse conteúdo... Virando noites, você aí universitário que está acostumado com isso, a gente também dormindo pouco. E é uma maneira, assim, que a gente entende muito mais dinâmica e mais agradável, né? Da gente construir conhecimento, aprender, quem sabe até passar alguma informação relevante para vocês. Com certeza. Então, a todos, muito obrigado por terem ficado até agora com a gente e esperamos vocês para próximos episódios. Se você está ouvindo a gente pelo feed ou está ouvindo a gente por qualquer plataforma digital, segue a gente para não perder nenhum mesmo episódio do podcast. Segue a gente no Instagram, acompanha o nosso trabalho que a gente está fazendo, cara, com muito carinho, muita dedicação, e eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Mandem feedback pra gente, mandem pautas pra gente, e a gente, cara, agradece muito o engajamento de vocês. E tem pílulas, né, Giovana, aí a caminho, né? A nossa produtora tá cuidando aí dos outros conteúdos que a gente vai gerar pra vocês aí. Cara, vai ter conteúdo a roda aí pra vocês. Pode ficar ligado, segue a gente, acompanha o trabalho que vai ser da hora, vocês vão curtir, com certeza. Legal, gente. Um abraço. Valeu!